o esforço da salvação? Como assim? Na mente de muitas pessoas, o fato de sermos justificados pela fé deixa de lado todo e qualquer esforço humano de nossa parte. Esforço, no que se refere à obra da salvação, é visto como legalismo, como extremismo e como salvação pelas obras. Oh não, nenhum esforço. Qualquer coisa que nós façamos, que eu tenho que fazer e me esforçar, isso não pertence à justificação pela fé. É o que muitos pensam. Será que é certo? Vamos estudar na Bíblia e no Espírito de Profecia, se é que há algum esforço e qual a direção que deve tomar esse esforço. Vamos orar. Querido bom Deus e Pai que está no céu, te louvamos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra uma vez mais. Te suplicamos que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que possamos compreender mais profundamente o plano da salvação e o esforço humano, a importância do esforço humano, em conjunto com o poder divino. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então Jesus está dizendo realmente que poucos são os que vão pelo caminho estreito e entram pela porta estreita. Poucos encontram a porta estreita. Parece que é difícil, que não é muito fácil, mas por que é difícil? Por que tem que ser difícil? Alguém perguntou para Jesus, Lucas 13, 23 e 24. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Primeira lição aí, sim é necessário um esforço para entrar pela porta estreita. Vamos ver que tipo de esforço, em que direção deve ser esse esforço. E a segunda lição, muitos procurarão entrar pela porta estreita, mas não poderão entrar. Olha que mistério, por que isso? Será que é tão difícil assim, que é tão apertado o caminho assim? Por que alguns vão tratar de entrar, procurar de entrar, mas não vão poder entrar? Por que será? Nos Lugares Celestiais, página 269. Quando lemos que muitos procurarão entrar e não poderão, queremos entender o que devemos fazer a fim de ter êxito, a fim de entrar. Queremos saber o que devemos fazer para entrar pela porta estreita e ser salvos. É muito triste para nós a declaração de que haverá os que hão de deixar de entrar por aquela porta estreita porque apenas buscam entrar e não lutam para entrar. Podemos entender um pouquinho já de começo. Todo mundo quer ir para o céu. É assim? Claro. Se você pergunta para qualquer pessoa na rua, de religião, qualquer religião, sem religião, explica para eles um pouquinho o que é o céu e o que é o inferno. E pede para eles escolherem. Todo mundo vai querer ir para o céu. Mas não estão dispostos a pagar o preço? E é um preço muito alto. Um preço muito alto. A Bíblia diz que aquele que não deixa tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Interessante. Apenas querem entrar, apenas procuram entrar, buscam entrar, mas não lutam para entrar. Vamos ver um pouquinho mais a fundo. Lutai por entrar pela porta estreita, pois se meramente o buscardes, sem fazer esforço, não o conseguireis. É como dissemos, somente querem entrar, mas não fazem um esforço. Agora vem a pergunta, esforço para quê? Esforço para onde? Em que direção é esse esforço? Temos de lutar para entrar pela porta estreita, mas esta porta não gira facilmente em seus gonzos. Gonzos são dobradiças, não admite caracteres duvidosos. É necessário lutarmos pela vida eterna com uma intensidade proporcional ao valor do prêmio que se acha em frente de nós.
Não é dinheiro, nem terras, nem posição, mas a posse de um caráter cristão, o que nos abrirá as portas do paraíso. Então já podemos começar a ver em que direção deve ser a nossa luta. Caráter. É necessário lutarmos pela vida eterna com uma intensidade proporcional ao valor do prêmio. Qual é o valor da vida eterna? Uma vida imortal, que se mede com a vida de Deus no mundo perfeito, podendo morar com Deus, estar na sua presença. Quanto vale? O valor é infinito. Então o nosso esforço tem que ser de acordo e proporcional ao valor do prêmio que queremos receber. Um esforço infinito, de tudo que nós temos, tem que ser aplicado. Não é a dignidade, não são as realizações intelectuais que nos conquistarão a coroa da imortalidade. Unicamente os mansos e humildes, que fizeram de Deus a sua eficiência, hão de receber este dom. Os mansos e humildes. E na parte anterior da citação fala um caráter cristão, é que nos abrirá as portas do paraíso. Escute o nosso tema sobre o caráter, perfeição de caráter, possível ou impossível, aí no nosso canal. Agora, no livro O Maior Discurso de Cristo, aparece essa citação muito interessante. Há no caminho largo muitos que não se acham plenamente satisfeitos com a estrada que vão palmilhando. Anseiam romper com a escravidão do pecado e em sua própria força põem-se em guarda contra seus maus hábitos. Olham para o caminho apertado e a porta estreita, mas o prazer egoísta, o amor do mundo, o orgulho, as ambições profanas colocam uma barreira entre eles e o Salvador. Quer dizer, muitas pessoas que estão palmilhando no caminho largo não se sentem completamente felizes e realizadas. Olham para o caminho estreito, veem a necessidade de abandonar muitas coisas, mas não estão dispostos a abandonar essas coisas. Os prazeres, o mundo, as modas, o orgulho, as ambições profanas fazem eles pensar duas vezes. E a citação termina dizendo: renunciar à sua própria vontade, suas predileções, seus empreendimentos exigem um sacrifício diante do qual hesitam, vacilam e tornam atrás. Por isso que diz: muitos procurarão entrar e não poderão. Desejam o bem, fazem algum esforço para obtê-lo, não o escolhem, porém, não têm um determinado propósito de o alcançar, seja o custo qual for. Aí está o ponto, irmãos. Determinado propósito de alcançar a salvação, seja o custo que for, o preço que for, como aquele homem que encontrou uma pérola de grande preço e vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. E a pérola significa a salvação, a vida eterna, significa Jesus, porque se você tem a Jesus morando em você, na sua vida, você tem a vida eterna, a salvação. Então, um determinado propósito, renúncia da nossa vontade para aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Não todo mundo está disposto a fazer isso. Muitos recuam e hesitam. Querem, mas não estão dispostos a pagar o preço para receber o prêmio da vida eterna. Nossa única esperança, se queremos vencer, é unir nossa vontade à vontade de Deus e operar em cooperação com Ele, hora a hora e dia a dia. Não nos é possível reter o eu e, não obstante, entrar no reino de Deus. Se havemos de atingir um dia a santidade, será mediante a renúncia do próprio eu e a recepção da mente de Cristo. O orgulho e a suficiência própria devem ser crucificados. Estamos nós dispostos a pagar o preço que nos é exigido? Estamos dispostos a pôr nossa vontade em perfeita conformidade com a vontade de Deus? Até que estejamos prontos a fazê-lo, não pode a transformadora graça de Deus manifestar-se em nós. Aí está um ponto muito sensível. Todos nós queremos a vida eterna, a salvação, mas muitas vezes não estamos dispostos
a renunciar às coisas que Jesus pede, que Deus pede que renunciemos por amor a Ele. Porque essas coisas na realidade não pertencem ao estilo de vida cristão e não nos fazem bem para a nossa vida espiritual. Deus nunca quer tirar de nós uma coisa que realmente é boa. E então aí vem aquele sacrifício que a Bíblia compara como a tirar um olho, ou cortar um braço, a mão ou uma perna. Duro, é difícil a renúncia, mas tem que ser assim. Se não estamos dispostos a renunciar a nossa vontade própria e colocar a nossa vontade em harmonia com a vontade de Deus, a graça transformadora não pode operar em nossa vida. E aí que nós vemos aqueles problemas sérios na igreja, de membros da igreja, de pessoas, homens ou mulheres que estão na igreja como membros 20, 30 anos, mas ainda tem coisas na sua vida que Deus aborrece e que eles sabem, mas não estão dispostos a entregar. Podemos citar muitas coisas, modas, alimentos impróprios que Deus proibiu e muitos não estão dispostos a ceder, a fazer o que Deus pede. Até que estejamos prontos e dispostos a fazê-lo, não pode a transformadora graça de Deus operar em nós. E se a transformadora graça de Deus não opera em nós, não existe regeneração completa. Quase salvos, mas quase salvos significa, não quase, mas totalmente perdidos. As vítimas de maus hábitos devem ser despertadas para a necessidade de fazer esforços por si mesmas. Os alcoólatras, os que fumam, outros podem desenvolver mais fervorosos empenhos para erguê-los. A graça de Deus pode lhes ser abundantemente oferecida. Cristo pode rogar, seus anjos podem ministrar. Tudo, porém, será em vão, a menos que eles próprios despertem para pelejar o combate em seu favor. Isso é uma realidade nua e crua. As pessoas que estão escravas de vícios como as drogas, bebida alcoólica, cigarro, etc., se eles não querem realmente abandonar o vício e não fazem algum esforço por si mesmos, para o seu benefício, nem Deus não pode fazer nada por eles. Deus sempre necessita da cooperação e do esforço pessoal. As últimas palavras de Davi a Salomão, então um jovem, e que ia em breve receber a coroa de Israel, foram: esforça-te e sê homem. A todo filho da humanidade, candidato a uma coroa imortal, dirigem-se estas palavras proferidas pela inspiração: esforça-te e sê homem. Conselho sobre Saúde 439, parágrafo 2. Esforça-te e sê homem. Se queremos alcançar a coroa da vida imortal, necessitamos entrar na batalha. O esforço humano, um esforço terrível. Por que um esforço tão grande? Vamos ver. Parábola de Jesus 176. Os seres celestiais cooperarão com o agente humano, que procura com fé decidida a perfeição de caráter que se manifeste na ação perfeita. A todo que se empenha nesta obra, Cristo diz: estou à tua destra para te auxiliar. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, a vontade do homem, se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Impressionante citação. Tudo aquilo que Deus manda e ordena está incluído aí uma promessa habilitadora, onde Ele dá o poder sobrenatural do Espírito Santo para que possamos cumprir a sua ordem. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É uma ordem. Escute o nosso tema sobre a perfeição de caráter, e também tem um tema que se intitula Sede vós perfeitos. Vamos entender um pouquinho mais a respeito da perfeição que Deus quer que nós alcancemos. Não devemos, porém, lisonjear-nos pensando que estamos seguros enquanto fazemos apenas débeis esforços em nosso favor.
devem ter peso para nós as palavras de Cristo. Porfiai, por entrar pela porta estreita. Lucas 13:24. Porfiar, o que é porfiar? É um esforço desesperado. Esforçai-vos desesperadamente por entrar pela porta estreita, porque é difícil entrar pela porta estreita. E por que é difícil? Porque as nossas inclinações levam para outra direção, preferem o caminho largo e espaçoso. E porque temos também um inimigo traiçoeiro que nos quer levar à perdição junto com ele. E ele vai fazer e está fazendo todo o esforço da sua parte para levar-nos à perdição. É por isso que nós devemos esforçar-nos desesperadamente, lutando com Deus para receber poder sobrenatural para vencer. Não penseis que podereis ganhar a recompensa eterna por qualquer esforço comum ou fácil. Tendes em vosso encalço um inimigo traiçoeiro. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Aí está indicada a batalha na qual temos de vencer, como Cristo venceu. Podemos fazer esforços em nossas próprias forças, mas sem êxito. Quando, porém, nos deixamos cair fracos, carecidos e em dores sobre a rocha que é Cristo, sentindo no íntimo do coração que nossa vitória depende de seus méritos e que todos os nossos esforços em si mesmos, sem o auxílio especial do maior vencedor, de nada adiantarão, então Cristo, de preferência a nos deixar sucumbir, lá da glória enviaria todos os anjos para nos salvar do poder do inimigo. Para conhecê-lo, página 301. O que está dizendo o texto é que os nossos esforços humanos, independentemente do poder e da ajuda de Deus, não têm nenhum valor. Não nos poderão alcançar a vitória. Agora, só o poder de Deus, sem a nossa cooperação, também Deus não pode fazer nada. O segredo da vitória e do êxito é o esforço humano associado com o poder sobrenatural que Deus quer nos conceder. Paulo operava a sua salvação com temor e tremor. E não deveríamos nós temer que, tendo-nos sido deixada uma promessa, qualquer de nós deixe de alcançá-la, demonstrando-se indigno da vida eterna? Devemos vigiar e orar, lutar com desesperado esforço para entrar pela porta estreita. Lutar com desesperado esforço para entrar pela porta estreita. Impressionante. Veja bem, vamos tratar de entender um pouquinho esse desesperado esforço. Muitos de nós já passamos por essa luta, ou talvez estejamos passando nesse momento. Existe algum hábito em nossa vida, ou algum sentimento, ou algum pecado acariciado que nós queremos vencer. O Espírito Santo já nos convenceu que devemos abandonar, mas não podemos. Satanás nos tem escravizados e acorrentados àquele mau hábito, àquele vício ou àquele pecado. E com desesperado esforço temos que lutar com Deus, pedir poder sobrenatural, que Ele cumpra realmente a sua promessa em nosso favor. Porque Jesus para isso morreu, para libertar-nos da escravidão de Satanás. Para a liberdade que Ele nos tem a cada um de nós, liberdade. Então aí está a direção na qual devemos encalçar o nosso esforço, para unir o nosso esforço humano com o poder sobrenatural de Deus, para que tenha êxito. Todo homem tem hábitos corruptos e pecaminosos. Todo ser humano está falando, né? Todo ser humano, homem ou mulher, tem hábitos corruptos e pecaminosos, que têm de ser vencidos por vigorosa guerra. Vigorosa guerra. Qual é a arma do cristão? Em Efésios, aquelas armas do cristão, o capacete, a armadura, a espada, tudo isso, armas espirituais. A obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Isso é necessário para a formação de corretos princípios de caráter. Deve o homem fazer veementes esforços para vencer
o que o impede de alcançar a perfeição. Mas para alcançar êxito, ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmo, o esforço humano não é suficiente. Sem a ajuda do poder divino, ele de nada vale. Deus age e o homem também. A resistência à tentação deve partir do homem, que por sua vez deve obter poder de Deus. Resistência à tentação deve partir de nós. O poder de Deus, poder sobrenatural. É uma expressão muito interessante. É uma obra de coparticipação. Na linguagem bem brasileira, uma parceria entre o pecador e Deus, trabalhando juntos para a salvação. Claro, os méritos da salvação, 100% de Cristo. Simplesmente a nossa resposta ao que Ele fez por nós é a nossa cooperação e participação. Não temos méritos nisso. Lá no céu ninguém vai dizer, eu estou aqui porque eu me esforcei e eu consegui. Na verdade a Bíblia diz, aquele que vencer. Porque o poder de Deus é ilimitado, está à nossa disposição. Agora, a pessoa tem que se apropriar desse poder e alcançar vitórias na sua vida. Claro, a honra e a glória sejam para Cristo Jesus. Coparticipação e cooperação deve haver. Poder humano não é suficiente. Sem a ajuda do poder divino, de nada vale. Deus age e o homem também age. A maravilhosa graça de Deus, 254. O esforço humano nada realiza sem o divino poder. E sem o empenho humano, o esforço divino é, em relação a muitos, de nenhum proveito. Para tornar a graça de Deus nossa própria, precisamos desempenhar a nossa parte. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca como substituto de nosso esforço. Impressionante. A graça de Deus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, mas nunca como substituto do esforço humano. Devemos esforçar-nos para abandonar tudo aquilo que está em nossa vida que nos impede de formar um caráter perfeito como o de Cristo. Não se entende que o plano de salvação seja o meio pelo qual o poder divino é fornecido ao homem para que seu esforço humano possa ter um êxito completo. Muitas pessoas entendem o plano da salvação como o ato de Deus de levar-nos ao céu em nossos pecados, junto com nossos pecados. Muita gente entende assim, que Jesus morreu para nos salvar e levar para o céu, assim como estamos, cheios de pecados e maus hábitos e vícios. Mas é errado. O plano da salvação é o poder de Deus que vem sobre nós agora para unir-se com o nosso esforço humano para conquistar vitórias, vitória após vitória. Onde está o poder do Evangelho? Ou não tem poder? Claro que tem poder. Pois então, demonstremos em nossa vida que tem poder. Nesta grande luta pela vida eterna, cabe ao homem uma parte a fazer: corresponder à operação do Espírito Santo. É necessário um conflito para romper com os poderes das trevas, e o Espírito nele opera a fim de isto realizar. O homem, porém, não é um ser passivo para se salvar na indolência. É chamado a distender cada músculo e a exercitar cada faculdade na luta pela imortalidade. Todavia, é Deus que supre a eficiência. É uma bonita, fantástica, impressionante parceria, cooperação, coparticipação. Deus atua em nós e nós respondemos e nos esforçamos na direção correta para vencer. Porque veja bem, estamos em um grande conflito. Deus nos dá um livre-arbítrio e Deus vai aceitar a nossa decisão, seja ela qual for. Todos os dias estamos livres de escolher a quem queremos servir. Somos cristãos, adventistas, mas se hoje eu quero servir a Satanás, o Senhor permite que eu vá servi-lo a ele, porque Deus não força a ninguém. Existe liberdade total no plano da salvação. O homem não pode ser rebocado ao céu, não pode ir como passageiro passivo. Importa que ele próprio empregue os remos e trabalhe como coobreiro, colaborador de Deus.
Nossa Alta Vocação, página 307. Não, Deus não vai rebocar ninguém para o céu. Deus não vai empurrar, puxar, arrastar, não. Deus convida e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Deus é um cavalheiro, um perfeito cavalheiro. Ele respeita a nossa decisão e o nosso livre-arbítrio. Não há constrangimento na obra da redenção. Não se exerce nenhuma força externa sob a influência do Espírito de Deus. O homem é deixado livre para escolher a quem há de servir. Na mudança que se opera quando a alma se entrega a Cristo, há o mais alto senso de liberdade. A expulsão do pecado é um ato da própria alma, da própria pessoa. Na verdade, não possuímos capacidade para livrar-nos do poder de Satanás, mas quando desejamos ser libertos do pecado e em nossa grande necessidade clamamos por um poder fora de nós e a nós superior, as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedecem aos ditames da vontade no cumprir o querer de Deus. É impressionante, desejado de todas as nações. Quando clamamos a Deus por um poder superior a nós, um poder sobrenatural, em nossa grande necessidade, dizendo: Senhor, eu não posso de mim mesmo. Então o que acontece? As faculdades da alma, da mente, o livre-arbítrio, o poder de decisão, são impregnados, revestidos da divina energia do Espírito Santo. A nossa vontade se torna onipotente. Antes eu não podia dizer não para o pecado, agora eu tenho o poder divino e digo não, e o meu não significa não. Não vou mais fazer, não vou mais fumar, não vou mais usar drogas. É o poder de Deus atuando na vida da pessoa. O homem não é deixado só para vencer os poderes do mal, por meio de seus fracos esforços. O auxílio acha-se ao seu alcance e será concedido a toda pessoa que realmente o desejar. Anjos de Deus que sobem e descem a escada que Jacó contemplou em visão, auxiliarão toda pessoa que deseja subir até mesmo ao altíssimo céu. É aquela escada de 2 Pedro, a escada do progresso cristão, a escada da santificação. Você realmente quer vencer o pecado? Você quer a vida eterna, a salvação e desenvolver um caráter perfeito? Se realmente você quer, Deus vai ver os seus esforços e vai combinar o poder sobrenatural do Espírito Santo aos seus fracos esforços. Mas não podem ser fracos, tem que ser fortes, tem que ser determinado, tem que ser desesperado, porque o diabo está ao nosso encalço querendo nos levar à perdição. E nós temos que clamar a Deus por auxílio e socorro. Temos uma parte a desempenhar nesta obra. Que ninguém pense que os homens e mulheres hão de ser levados para o céu sem empenhar-se em lutas aqui. Temos uma batalha a combater, uma vitória a alcançar. Diz-nos Deus: operai a vossa salvação. Como? Com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Deus opera e opera também o homem. Coparticipação, colaboração para alcançar a vitória. Cada dia Deus trabalha em seu edifício golpe sobre golpe para aperfeiçoar a estrutura, a fim de que se torne um santo templo para Ele. O homem deve cooperar com Deus, esforçando-se por, na força divina, tornar-se aquilo que Deus designa-o ser, edificando a sua vida com atos puros e nobres. Esforçar-se com a força divina. Por isso que Ellen White fala: esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos dá, para estar entre o número dos 144 mil. Esforço humano unido ao poder divino. Segredo do êxito e da vitória.
O homem não pode realizar nada sem Deus. E Deus ordenou o seu plano de tal modo que nada se realize na restauração da humanidade sem a cooperação do humano com o divino. A parte que se requer que o homem sustente é imensuravelmente pequena, embora no plano de Deus seja justamente a parte necessária para que a obra seja um sucesso. É impressionante, gosto dessa citação. A parte do homem é incomensuravelmente pequena, a de Deus grande, maravilhosa. Mas Deus determinou que essa pequenina parte que o homem tem que desempenhar, ele não faz, a obra da graça e da salvação se frustra e a pessoa se perde. Assim como é. Porque é assim, Deus não vai levar ninguém arrastado para o céu, nem rebocado. A pessoa tem que querer e colaborar. Então Deus pode completar a obra que Ele quer completar na nossa vida, habilitar-nos para as mansões celestiais. Não cabe, porém, aos anjos santos o controlar a mente dos homens contra a sua vontade. Caso eles cedam ao inimigo e não façam esforços para resistir-lhe, então os anjos de Deus pouco mais podem do que restringir o exército de Satanás para que não destrua, até que seja dada mais luz aos que estão em perigo, a fim de os mover a despertarem e volver-se para o céu em busca de socorro. Jesus não comissionará os santos anjos a livrarem os que não fazem nenhum esforço para se ajudarem a si mesmos. Nenhum esforço para se ajudarem a si mesmos. Cedem às tentações, como se isso tivesse que ser assim. Cedem às tentações, como se isso fosse o normal. É normal pecar, todos pecam. Não é normal pecar. Não devemos pecar. O pecado é uma decisão nossa. Escute no nosso canal, pecado. O que é pecado? As pessoas têm um conceito errado do que é pecado. Por isso, quando a gente fala de viver uma vida sem pecado, elas ficam totalmente sem saber, sem entender. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos capítulo 24, versículo 16. Somente por meio de esforços fervorosos e determinados e fé nos méritos de Cristo, podemos vencer e ganhar o reino dos céus. Exatamente igual que Jacó. Jacó tinha 2 pontos importantes na sua vida: determinação e fervor, que é a mesma coisa, determinado, fervoroso, e persistência, perseverança. Todos que forem persistentes e determinados e fervorosos, como Jacó, alcançarão o mesmo êxito que ele alcançou. Instrumentalidades divinas estão se combinando com as humanas na remodelação do caráter segundo o perfeito modelo, e o homem deve operar no exterior aquilo que Deus opera no interior. Uma passagem muito interessante, porque muitos cristãos e adventistas dizem: Deus não está olhando o meu exterior, a roupa com que eu me visto, Deus não está olhando o alimento que eu como, que eu tenho na minha geladeira, Deus olha o coração. Totalmente errado, porque a santidade interna se reflete no exterior. Devemos operar no exterior aquilo que Deus opera no interior. O exterior é um reflexo do interior. Não pode ser que uma mulher que se diz cristã, com as unhas pintadas de vermelho, com roupas apertadas, sensuais, possa dizer que Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. Não tem sentido, não tem sentido. Se a pessoa é uma pessoa pia, cristã, devota, o exterior, as palavras, a maneira de ser, de atuar, vai demonstrar isso, com certeza. Unicamente os que estão dispostos a sacrificar tudo pela vida eterna virão a obtê-la. Ela, porém, é digna de que se sofra por ela, digna de que se crucifique o próprio eu e sacrifique todo ídolo por amor dela. O inexcedível e eterno peso de glória ultrapassará todo o tesouro terreno e eclipsará toda a atração aqui da terra. Qualquer sacrifício, Jesus fez um sacrifício supremo por nós,
para a nossa salvação. E como podemos sequer mencionar que não estamos dispostos a fazer um sacrifício pequeno por Cristo e pela verdade, que é renunciar às coisas que não são boas para nós? Há esperança para cada um de nós. Ela diz, há esperança, mas de uma só maneira, apegando-nos a Cristo e empregando toda a energia para obter a perfeição de seu caráter. Essa religião piegas, que faz pouco do pecado, a palavra piegas, não sei por que o tradutor colocou essa palavra difícil, né? Eu nunca tinha escutado a palavra piegas em português, pois fui no dicionário, fui no livro original em inglês. Em inglês está escrito goody-goody, a religião do goody-goody, seria em português, seria essa religião do oba-oba, religião de tudo bem, de vamos fazer de conta, essa religião do oba-oba que faz pouco do pecado, muita emoção e pouca obediência, e só realça o amor de Deus pelo pecador, encoraja os pecadores a crer que Deus os salvará enquanto continuarem no pecado, sabendo que é pecado. Muita ênfase no amor de Deus pelo pecador e pouca ênfase na nossa resposta, numa obediência perfeita aos mandatos de Deus, abandono do pecado. É isso que estão fazendo muitos que professam crer na verdade presente, adventistas. A verdade é mantida à parte de sua vida, e essa é a razão pela qual não mais tem o poder de convencer e converter a alma. Deve haver um esforço de cada nervo, fibra e músculo para deixar o mundo, seus costumes, suas práticas e suas modas. Deus requer santidade. Escute o tema do nosso canal, santidade. É importante deixar o mundo, seus costumes e práticas e modas. E isso pode realmente fazer alguém refletir, fazer alguém pesar na balança, né? Se alguém pesa na balança o sacrifício que tem que ser feito para alcançar a vida eterna, porque não sabe o valor da vida eterna, não viu ainda este mundo melhor, maravilhoso, de paz e felicidade que Deus tem preparado para aqueles que o amam e se sacrificam e se esforçam para alcançá-lo na força que Deus nos dá. Os que sinceramente buscam o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem a fim de preparar-se para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. O grande conflito 560. Fazer o que pode, quando Deus nos convence, quando o Espírito Santo nos convence de alguma coisa, são prontos a abandonar aquilo, a modificar a sua vida. Assim que devemos fazer, o esforço humano unido com o poder de Deus. O homem precisa fazer a sua parte, precisa ser vitorioso em sua própria conta, mediante a força e graça que Cristo lhe dá. Ele precisa ser coobreiro, colaborador de Cristo na tarefa de vencer, e então será participante com Cristo em sua glória. Sempre a mesma tonalidade, sempre a mesma tecla: vencer como Cristo venceu, esforçar-se, ser colaborador com Cristo na obra de vencer. E finalmente, Isaías capítulo 27, versículo 5: que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Essa é a promessa. Irmãos amados, esta é a promessa. Deus nos diz que se apoderem da minha força, o meu poder sobrenatural, e façam paz comigo. Purifiquem e santifiquem a sua vida, porque a minha graça vos basta. Em nome de Jesus. Amém.